tarde a todas e a todos. Eu tenho antes de agradecer o convite que me fizeram para trabalhar, não sei se é porque é rigorosamente para trabalhar, é uma das muitas coisas que me pedem para ler e que eu me peço a mim próprio para ler. Eu tenho uma inveja monumental de quem tem tempo para escrever comentários a livros. Para quem tem tempo para escrever arguições de tese, mas é honesta esta. Eu já não tenho, há muito tempo que nunca tive redes sociais e antigamente dizia eu tenho inveja de quem tem tempo para redes sociais. Agora essa parte eu já raramente tenho. Mas é extraordinária uma intervenção desta natureza, bom, o conteúdo não é outra coisa. Eu tomei notas e assumi abertamente, vou assumir aqui que é para o José Manuel Pureza não achar que eu andei a mentir. Eu dei uma aula das 3, dei uma aula ao fim da manhã e dei uma aula das 3 às 4:30 da tarde. Perdão, da 1:30 às 4:30 da tarde. Já nem sabes agora! Agora, um pouco de respeito. Com certeza, estamos numa situação formal, claro. Estamos. Claro. E cheguei ao final da aula, dispunha de 1h30 para finalizar a leitura do livro e para pegar nas minhas notas, e nessa 1h30 descubro, depois de algum tempo ainda a fechar a aula, a falar com os estudantes, descubro que não tenho o livro comigo. E que tenho que regressar a casa, portanto fazer a viagem toda de volta. Já. Então decidi em determinado momento, para chatear os autores, decidi perguntar-lhes, está eles a caminho do Porto seguramente, eu como ainda não li a parte final do livro, vocês agora vão dizer assim, que é uma boa forma de solucionar. As minhas notas já diziam, antes da conversa, antes de mais, que na divisão tradicional dos períodos da história, nós temos que efetivamente considerar o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, aquilo que o Eric Hobsbawm designou o fim do curto século XX, entre 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, e 1991, o fim da União Soviética, como, de facto, um início de um processo historicamente substancialmente diferente dos anteriores. Muito diferente do processo histórico entre 45 e 90. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e 90. E quer a Daniela, quer o Zé Manuel sublinham o peso que o fim da Guerra Fria tem na reelaboração do humanitarismo e aquilo que designam como, designam a generalidade da literatura que eles citam, e portanto seguramente há um consenso em torno disto, um novo humanitarismo. Antes de eu descrever e começar o meu comentário por aí, eu quero recordar, ainda outro dia numa aula recordava, claro, só os mais velhos, vocês são em geral bastante mais velhos do que os meus alunos, mesmo que são de doutoramento, e como eu próprio sou, necessariamente, e só nós nos recordamos como chegámos a 1990, 91, e subitamente veio uma vaga. Eu lembro que estava a começar doutoramento em Espanha e veio uma vaga de otimismo, isto agora que ia ser maravilhoso. Finalmente íamos dispor de rios de recursos para acentuar um desenvolvimento que já estava em curso. Sobretudo havia um enorme otimismo relativamente à ausência de conflito no futuro. A tal ponto essa ilusão caiu sobre nós que um dos autores mais influentes e é verdade, mais naquele momento falto de cérebro para analisar corretamente as coisas, chama-se Francis Fukuyama, decidiu dizer que a história tinha acabado. Eu já sei, quando chegamos a esta fase da conversa, eu tenho sempre a acrescentar. Ele também já corrigiu. Demorou foi anos a corrigir, não é? E a primeira das teses, acompanhada de uma segunda, que não é aqui mencionada, mas que é muito importante, eu acho que são duas teses fundadoras do século XXI, ambas produzidas ainda na última década do século XX, que é do choque de civilizações, produziram uma visão que o Ocidente, claro, a partir diretamente de onde nós sabemos que do Ocidente vem o conhecimento, em primeiro lugar, do ponto de vista da hegemonia, que é os Estados Unidos. Nenhum dos dois autores, por mais discutíveis que eles sejam, tiveram falta de leitura, apoio, etc. O primeiro que eu mencionei, o Fukuyama, a tese do fim da história é abominável, não é nada abominável, é ridícula, porque é ridícula, como evidentemente deveria ser, ou deveria ter-se percebido logo desde o início. É, contudo, também produto, se não olharmos diretamente àquele conteúdo que é a democracia liberal derrotou o fascismo em 1945, foram eles, não tinha percebido. Porque é tudo Normandia, não houve Stalingrado, não é? É tudo Normandia, foi na Normandia que se derrotou o nazismo. E em segundo lugar, portanto, derrotou o fascismo em 1945 e agora derrotou o comunismo. Se ignorarmos os termos concretos da análise histórica e política da tese, ela é produto de um otimismo.
Eu, como historiador, desagrada-me que a história tivesse acabado. E suponho que vais vocês também, né? Reduzia-me o meu espaço de manobra do ponto de vista de investigação, de atividade intelectual e de profissão. Mas tenho que reconhecer, ela está sustentada sobre uma forma de otimismo que muito, muito depressa desapareceu. Mas damos-nos conta, no espaço de 30 anos, entramos legitimamente numa fase de profundo pessimismo relativamente ao nosso presente e ao nosso futuro. Vocês farão parte, comigo, seguramente, de um amplo grupo de cidadãos, de seres humanos, que todos os dias acorda, ou basicamente uma vez por semana acorda, com isto não era suposto acontecer e já está a acontecer. Desde o agravamento à escala internacional, desde a percepção, desde todos os avisos do Instituto de Estocolmo de que o relógio está praticamente nos últimos segundos antes da possibilidade, de potencial de se desencadear um conflito nuclear, até, e é daquelas vezes que não é, até a expressão, estamos a assistir a um genocídio ao vivo, e é daquelas vezes em que a expressão não é minimamente exagerada, não é minimamente descolada da realidade. Em muito pouco tempo fizemos este percurso. Era inevitável que logo desde o início, mas sobretudo ao longo destas 30 décadas, e não especificamente só no início, a forma como se encarou ao longo, a forma como se passou a encarar as operações de natureza humanitária, o próprio direito humanitário tivesse alterações. Os autores dizem o seguinte: o novo humanitarismo, vou ler, resultante desta dinâmica de reforma do pensamento e da ação, adotou esse programa amplo de, não é citação, aspas, construção da paz construindo o Estado. E de uma rights-based approach, uma abordagem centrada nos direitos, como resposta ao que foi considerado uma vaga de emergências, porque é muito rapidamente aquilo que ocorre a partir, logo de 1991, Primeira Guerra do Golfo, e os cuidados com que os americanos esperaram, cuidados comparativos com a atualidade, esperaram meses desde a intervenção iraquiana no Kuwait. Julho ou agosto de 1990. E esperaram meses até fevereiro de 1990, até ter uma autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Faço aqui um parênteses. Hoje as autorizações do Conselho de Segurança das Nações Unidas estão para o desencadeamento de intervenções militares ocidentais ou russas, é verdade, como, ainda que as primeiras sejam comparavelmente superiores às segundas, estão como os capítulos ou subcapítulos das Constituições sobre a declaração de guerra. Essas coisas hoje é verdadeiramente uma belíssima velharia que eu gostava que voltasse a viver, mas todos nós nos temos, desde o início do século XIX, pelo menos, as Constituições liberais todas prevêem, bem discriminadamente, como é que se desencadeia uma guerra. Já ninguém usa nenhum procedimento para desencadear guerra nenhuma. Já ninguém espera o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós estamos contra o que isto significa. Não há uma única norma, na era do triunfo neoliberal. E os liberais é que começaram no século XVIII por acreditar naquela... Até houve quem nos achasse que tinham fetichizado a norma legal. Acreditaram na lei, na bondade profunda da lei, como convenção. Estão, quer dizer, como diriam os espanhóis, se passam por el forro. A lei não tem... tudo é situacional, e nomeadamente do ponto de vista dos conflitos. Mas prossigo. Como uma vaga de emergência resultante da abertura do dique geopolítico, onde tiveram um grande número de guerras, que tinha sido a Guerra Fria. O termo emergência tornou-se uma espécie de reverso da ideia de ordem global no pós-Guerra Fria. E com base justamente nesta alteração de fundo, ou melhor, nesta alteração epocal, nesse sentido, eles passam... Isto, vocês dois sabem, vocês demoram imenso tempo com a narrativa hegemónica, e eu estava ansioso para que a narrativa hegemónica acabasse, e quando é que a gente chega, não é? Passar pela mesma situação. E eles são muito corretos a escrever, porque o que dizem é, na narrativa hegemónica, vamos ser autêntico, na narrativa hegemónica, diz-se, e eu pensava, mas isto em algum momento vai acabar a narrativa hegemónica. É verdade que ela é hegemónica, vale a pena expô-la com um detalhe, não é? Na narrativa hegemónica sobre a emergência do novo militarismo a partir dos anos 90, eles dizem há uma mistura explosiva entre fragilidade dos Estados da periferia, má governação, instabilidade endémica dos respectivos tecidos sociais, como mecanismo de ignição de uma multiplicação de guerras locais. Que depois justificarão, evidentemente, a intervenção das organizações humanitárias e, portanto, o explotamento do direito humanitário. Em primeiro lugar, isto é muito interessante porque é a nova definição do que são as guerras.
as guerras são conflitos ocasionados em, e agora vários dos conceitos que as relações internacionais do século e os estudos políticos do século XXI usam, os Estados falhados, até para não dizer as sociedades falhadas e aquelas que não têm um mínimo de organização e um mínimo de dignidade para serem chamadas basicamente sociedades dignas desse nome. Daquilo que, já na parte final do livro, eles definem como esta associação entre subdesenvolvimento e violências ou entre desenvolvimento e paz, que contribuiu significativamente para uma confusão entre preocupações humanitárias, de segurança e de desenvolvimento por parte dos principais governos e agências doadoras, acabando por promover uma certa ideia de que a promoção do desenvolvimento em contextos de conflito e pós-conflito se tornou sinónimo de segurança. Justamente, ou seja, a resolução de conflitos e a intervenção humanitária no passado serviria literalmente para salvar vidas, no mínimo minorar o impacto inevitável das guerras. As intervenções humanitárias, eu já não lembro se li ou não, mas pelo menos digo, as intervenções humanitárias desde, enfim, do nantismo que aqui está, do Dion suíço, 1859, desde meados do século XIX, não põem em causa a legitimidade da guerra. Dizem que a guerra tem consequências inevitáveis. O direito humanitário não é, por definição, pacifista. Quem nos dera, suponho. Não, o que diz é, isto acontece, e como acontece a gente tem que intervir. Mas a verdade é que a partir de agora, quer dizer, uma coisa eram os conflitos, são as intervenções humanitárias entre Estados, as duas piores guerras da humanidade, apesar de tudo, ainda hoje, contabilizadas enquanto tal, fazemos a proporção do número de mortos com o impacto no conjunto da população, na proporção da população, dividido pelo número de anos e tal. É a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e nitidamente a Segunda Guerra Mundial, não é? Cuja contabilidade de vítimas nós ainda hoje não a fechamos, porque se contabilizarmos os impactos indiretos da Segunda Guerra Mundial, isto é, do número de vítimas que não resultam das vítimas, e só falamos de vítimas mortais, que imaginemos que enquadrávamos aqueles que são vítimas, que são os feridos de guerra, os mutilados, e simplesmente aqueles que têm impacto na natureza física, e então se somarmos os milhões de traumatizados, de portadores de um stress pós-traumático, mas enfim, recuo para o número de vítimas mortais. E se lhe incluirmos, evidentemente, uma infinidade de vítimas, nomeadamente, esta velha narrativa, eu próprio fiz durante muitos anos, que as duas guerras mundiais, sobretudo, designadamente a segunda, a primeira é mais óbvio que na segunda, são sobretudo guerras europeias, tendemos a ignorar uma infinidade de guerras extra-europeias, não simplesmente nos poucos, comparativamente poucos, territórios onde a guerra, salvo evidentemente a China, mas enfim, onde a guerra se disputou, mas também, evidentemente, aquelas as sociedades nas quais, estou-me a lembrar, calculam os historiadores indianos mais de 2 milhões de mortes, por exemplo, a propósito da fome induzida por Churchill a partir de 1942 na Bengala Ocidental. Ninguém fala disto. Na Bengala Ocidental, capital de Calcutá, para de forma a prevenir qualquer possibilidade de entrada em caso de entrada dos japoneses, eles não encontrariam, vindos da Birmânia, os japoneses não encontrariam colheitas, não encontrariam recursos, etc. Mas não quero perder. O essencial para mim, ou aquilo que mais me interessou, claro, nós apresentamos os livros daquilo que nos interessa, não é? E aquilo que mais interessou, que mais suscitou interesse, é esta nova definição que é que são os novos conflitos. Totalmente adequada à evolução ideológica, à mundivisão liberal e neoliberal, que depois é coerente, e já apresentarei a tese dos autores relativamente à evolução do humanitarismo também nessa direção, também na direção da sua ou seja, constituir-se não simplesmente como instrumento de, salvar vidas, 2, promover a paz através da resolução de conflitos, mas a fazer a resolução de conflitos utilizando um determinado tipo de instrumentos. E eles têm, evidentemente, uma matriz liberal. Mas dizia eu, neste sentido, é muito interessante verificar-se o que são hoje consideradas a maioria das guerras à escala internacional. E, nomeadamente, esta tese do subdesenvolvimento que dá origem às violências. Lembro-me, e nós hoje temos, o contraste da forma como os média, a maioria da cultura pública, não, a maioria do debate, a maioria da narrativa na esfera pública, descreve a guerra da Ucrânia e o genocídio de Gaza, a diferenciação, faz-me lembrar
aquilo, vocês lembram-se com certeza, no início... vou começar pelo fim e só voltar depois ao início. Aquilo que, recentemente, a Judith Butler dizia para falar das vítimas palestinianas. São as ungrievable victims. São vítimas pelas quais não se consegue fazer luto, não se consegue chorar. Em compensação, outras vítimas são automaticamente passíveis de se poder fazer o seu luto. Não é? As que merecem e as que não merecem. E recordo-me distintamente, vocês ouviram essa frase seguramente, se não na televisão, em redes sociais, eu ouvia diretamente na televisão, quando no início da invasão russa da Ucrânia, um jornalista americano, provavelmente em Kiev ou ainda mais na capital da Ucrânia Ocidental, em Lviv, faz a descrição da guerra e diz: porque se trata de europeus, são gente como todos nós, não são aquelas guerras naqueles países estranhos. E depois havia gente, lembro-me, quando eu comecei a discutir coisas desta natureza em escolas públicas, não é? Aparecia sempre gente, mas a guerra da Palestina é uma guerra velha, aqueles anos já está à espera, aquelas pessoas são assim. Elas são intrinsecamente vocacionadas para não conseguirem gerir, não admira, depois de 70 e tal anos de ocupação, olha, se eles conseguem gerir, não conseguirem gerir o seu futuro, e há uma vocação intrínseca para a violência, para o conflito, para a ingovernabilidade do seu cotidiano. Notem, recordemos, como é que em Portugal e noutros impérios coloniais, mas especialmente o português, como é que se designaram nos anos 1880 e 90 os processos de ocupação efetiva do interior de Angola e do interior de Moçambique. Foram guerras de pacificação. O mozinho de Albuquerque chegou lá e pacificou. Não é por nada, foi ele que lá foi fazer a guerra, não é? É como eu costumo dizer, é aquela... Eu não estou a perder muito. É como aquela... Vocês conhecem aquela narrativa que está em todos os manuais de história do 9º ano e do 12º. A República, 45 governos. Eu contei 38, não sei como é que chegaram aos 45, mas é possível. 8 presidentes, golpes de Estado permanentemente e tal. Era terrível. Quem é que faz esta narrativa? Como ainda hoje lembrei no público. O Salazar fez sempre e conseguiu. Tanto conseguiu que, 50 anos depois do 25 de Abril, os manuais de história continuam a dizer que a República foi o caos total. E faz-me lembrar alguém que diz nesta casa parte-se demasiada louça. E está, enquanto diz, a partir de louça. Porque vocês sabem quem fazia os golpes de Estado. Porque vocês sabem quem é que derrubou uma infinidade de governos por via militar ou por via da intentona. A mesma direita que depois vai dizer isto é um regabof de instabilidade. Isto não pode ser. Eu sou o primeiro a desestabilizar. Mas isto é... O Ocidente comporta-se, em geral, na narrativa que faz dos conflitos no Sul global. Esta gente não sabe tal, como se não tivesse, não sabe governar, como se não tivesse um mínimo de responsabilidades em todas estas situações. Este conceito das ungrievable victims é muito importante, porque nós, provavelmente, todos os dias, em distintos contextos, temos vítimas pelas quais não temos o mais pequeno interesse. Eu também não acho que toda a história e toda a descrição da realidade se deva centrar no conceito de vítima. Há um perigo, não vou aqui analisar, seria muito longo e tal, mas há um perigo, evidentemente, em evacuar a história de valores e da agência de cada um dos seus atores e dizer quem morrer por violência é seguramente vítima. Calma aí, pois as vítimas são verdadeiros perpetradores, não é? Mas isso não impede que nós não ponhamos no dia-a-dia, e designadamente no no discurso mainstream, evidentemente, questões desta natureza. Queria ainda sublinhar a forma como eles escrevem, digamos assim, este novo humanitarismo libertado, a tradução, eles próprios dizem, nos dão o original Humanitarianism Unbound, que se refere, no fundo, ao fim do colete de forças da Guerra Fria, e identificam 3 razões explicativas dessa expansão do mandato humanitário. É o centro, ainda que se comece na página da metade do livro, mas é o centro da discussão que aqui está. O mandato humanitário ampliou-se enormemente e entrou por áreas que nós podemos identificar até como derivas, mas entrou por áreas que complica enormemente justamente os valores. Não é simplesmente os valores originais. Aquilo que é, efetivamente, a ação humanitária, em primeiro lugar, a salvação de vidas e a recriação do bem-estar. A primeira foi uma exigência, já aqui foi mencionada por dos doadores, das opiniões públicas e dos próprios membros das organizações humanitárias, no sentido da assunção de uma dimensão política forte
no trabalho humanitário. A segunda foi a necessidade crescente de atender às ameaças à segurança dos trabalhadores humanitários e das populações destinatárias da assistência. Vejam Gaza, sistematicamente, centenas de trabalhadores humanitários, designadamente das agências das Nações Unidas, que foram diretamente, é evidente que foram diretamente transformadas em alvo por parte das tropas israelitas. E uma terceira, que terá sido a fragilidade dos Estados destinatários da assistência humanitária para imporem restrições ao seu alcance, ao alcance das operações humanitárias. Termino com a descrição do modelo de paz liberal e a crítica que lhe é feita, e depois um comentário final que é meu, e eu vou abusar, que a crítica que é feita pelo Oliver Richmond, primeiro, percebe-se que é subscrita pelos autores. Em segundo lugar, que no fundo, em grande parte, pode ser, ou não é? Não é? Agora está. E, evidentemente, nesse sentido, pode ser assumida como uma proposta da parte deles. Eles recordam do modelo de paz liberal, e agora vamos aproximando essa minha mensagem final sobre a coerência global que tudo isto tem. A predominância do modelo de paz liberal que promove uma agenda intervencionista associada a missões de paz, que integram e combinam mandatos e agendas militares. Militares, 1, humanitárias, 2, e de desenvolvimento, 3, com objetivos mais amplos de promoção da paz e segurança internacionais. As prioridades da intervenção devem, então, estar necessariamente relacionadas com a promoção da democracia liberal, porque isto é, evidentemente, condicionado. Democracia liberal, Estado de Direito, dos direitos humanos, da economia de mercado livre e de práticas de desenvolvimento neoliberal. Se somarmos isto tudo, eventualmente, um peso inferior aos direitos humanos e relativizando muito o Estado de Direito na era da hipervigilância e do securitarismo que vivemos, não é? Estado de Direito é certo, mas atenção, em nome da segurança há aqui uma série de normas que nós temos que cumprir e, portanto, mas não é Estado de Direito. Não, Estado de Direito todo ele prevê a possibilidade da exceção. Mas é normalizar a exceção. Não, está lá. A exceção está lá, de outra forma, sem segurança não há democracia. Vamos primeiro assegurar a segurança e depois a gente trata do Estado de Direito ou da democracia, da sua vigência plena. Todas as ditaduras disseram a mesma coisa. Em primeiro lugar, a segurança. Aqui ainda não estamos em segurança, ainda nos falta mais um bocadinho para a segurança. Bom, e agora, sem ironia, eles lembram, como o Oliver Richmond considera, que esta paz construída de fora para dentro é uma forma de hegemonia importada pela via de intervenções coercivas ou construída através de intervenções ou engenharias sociais, políticas e económicas. E nesse sentido fazem no fundo, citando este Richmond, e já está assumido, já o disse, a Daniel reiterou, que é a postura dos autores também, a prioridade deve ser a procura de uma forma emancipatória de paz, que reflita os interesses, identidades e necessidades de todos os atores, estatais e não estatais, e que procure promover a criação de um quadro discursivo de acomodação mútua e de justiça social que reconheça a diferença. Uma paz cotidiana, pós-westfaliana, é o objetivo. E eu termino com os tempos de pessimista na vida, é que nunca, honestamente. Quer dizer, vejo coisas muito más por todo o mundo, mas eu consigo sempre, e não há aqui uma espécie de voluntarismo ideológico que eu encontro uma meta lá ao fundo e um sol radiante. Não. Eu acho que nós continuamos a ter uma infinidade de motivos, a começar por uma coisa tão prosaica e tão fora de moda como a bondade humana. Uma infinidade de motivos para crescer, para acreditar no futuro. Mas, é verdade, e agora falo enquanto historiador, não tenha mais pequena das dúvidas, estou a repetir incessantemente às pessoas que me querem ouvir, não tenha mais pequena das dúvidas que nos aproximamos a um quadro sem haver determinismo na história. Estou proibido de ter determinismo na história, mas sem haver nenhum determinismo, é verdade, que se reúnem um após outro as mesmas condições e muitos dos aspectos reativos relativamente ao passado, não é simplesmente muitos aspectos substantivos de um passado de há 100 anos, da época do fascismo clássico, ou da emergência do fascismo clássico, muito daquilo que nós hoje vemos como reação, não é simplesmente da extrema-direita, quem nos dera que fosse só ela, e ela, apesar de tudo, numericamente, salvo alguns países, continua a não ser maioritária, mas sobretudo do conjunto do pensamento conservador, reacionário de reação ao mundo, que reage hoje a coisas que já reagiu há 100 anos. E nesse sentido, criou-se à esquerda, e nomeadamente no âmbito das ciências sociais, essas ciências tão rigorosas como nós sabemos e que estão sujeitas
da nova disciplina. Eu recordo sempre nesta fase do debate, recordo sempre o acordo de coligação na Holanda. A Holanda, ultraliberal Holanda, a Holanda do Sr. Dijsselbloem, lembram-se que nós gastámos o dinheiro todo, e é verdade, ele deve ser identificado até muito para fazer. Gastámos o dinheiro todo em SIC, não estou a ofender ninguém porque é o que ele disse, ele é que o ofendeu. Em SIC, em mulheres e em vinho. Acho que ele disse vinho. Eu disse vinho verde. O Dijsselbloem conhece é diferente. é grave. Eu tenho que ter uma pena que as pessoas conheçam coisas boas, mas pronto. E então, a Holanda liberalíssima, lembram, século XVII, a liberdade religiosa, a Holanda está toda ela fundada em liberalismo. E de repente, o partido da ultradireita ganha as eleições, 29% dos votos, assina, demorou tempo, mas chegam lá. Como é que eu não vou lá chegar? Evidente, chegou lá, assinam um acordo de coligação. E o acordo de coligação, eu andei à procura, onde é que está o acordo? Na versão inglesa, eu não leio holandês, nem irlandês. E o acordo inclui uma coisa interessante que é o Estado, o Governo vai assegurar a criação de instrumentos para a verificação da SIC, neutralidade científica e académica no ensino superior. Portanto, preparemos. Criámos um consenso de que evidentemente aquilo que vivemos desde os anos da viragem, a partir dos anos 80, não é simplesmente um regresso a um liberalismo, não, é um neoliberalismo. Tem de resto uma dimensão autoritária que revelou muito cedo na sua aplicação em Estados do Sul, onde se aplica melhor estas coisas, propostas vindas do Norte e com técnicos vindos do Norte, nomeadamente o Chile, 1973, ou a Argentina, a partir de 76. Esse neoliberalismo autoritário, com estas guerras potentes, sem fim, não sabemos quando começam, não sabemos quando acabam, associadas a populações desgovernadas e a estados de subdesenvolvimento. E acabei de ler a linguagem, essas guerras têm tudo. Olha, a análise, a percepção ocidental desses conflitos, e na realidade no norte global, mesmo que ele não seja estritamente ocidental em alguns casos, a percepção é, cada vez mais, da legitimação de um preconceito abertamente neocolonial. Abertamente neocolonial. Obviamente que legitima, na discussão da imigração, na discussão do outro, legitima, obviamente, racismo. Não há colonialismo sem racismo. Mas que é extraordinária como, em pouco tempo, dos anos 80 até hoje, o que recuamos no pudor, na perda do pudor, que o discurso dominante tem relativamente à análise do outro. Isso é tudo muito bonito. Falemos de integração. A Merkel, e hoje a Merkel é uma perigosa subversiva comparativamente com os novos dirigentes da CDU que aí estão e que evidentemente em algum momento vão acabar por encontrar uma forma qualquer de governar com a AfD, sem a AfD no poder, com um acordo para dizer que eles têm que é preciso pôr na linha os cientistas sociais, qualquer coisa dessa natureza. Ok, mas em todo caso, a própria Merkel, há quantos anos é que a Merkel disse a integração multiétnica, a integração cultural é um mito, fracassou. Há quantos anos? E finalmente, o ponto final desta coerência, o resultado final, ou melhor, a componente final que se associa a tudo isto, eu acho que temos que encarar. É efetivamente a reemergência do neofascismo. Ele não é rigorosamente a mesma coisa. E o que é que havia de ser? Do que há 100 anos atrás. Eu costumo dizer, mas vocês estão à espera de quê? Vem outra vez um senhor com um bigodinho, que tal, que não sei o quê, com o gosto de uns uniformes, de umas camisas castanhas. Não sei se o brown está na moda ou não, se o castanho está na moda. Mas alguém está à espera. Esta velha história. Não, porque não são a mesma coisa. Meu Deus, quantos intelectuais elaboradíssimos, e um deles respeitadíssimo, anos atravessa, se enganou redondamente anos atrás, dizendo a nova extrema-direita respeita os resultados eleitorais e é a partir do mecanismo eleitoral que sabe, sim, até ao dia 8 de não foi 8? Não, 8 de janeiro foi no Brasil de 2021 e até ao dia não sei quantos de janeiro de 2021 nos Estados Unidos e 2023 no top. Nós não, ou seja, é evidente, se o ovo é da serpente, vocês estão à espera de quê? Que saia dali dentro do pintainho. Há uma coerência global nisto tudo. Eu sei que esta última afirmação pode estar um pouco longe demais do novo humanitarismo, mas, em minha opinião, a evolução que lhe deu razão de ser
centrada no modelo liberal e, explicou-me há pouco, o Zé Manel e a Daniela explicaram-me, neoliberal deste novo humanitarismo, envolve um clima de coerência geral entre, eu acho, neoliberalismo, neocolonialismo e emergência do neofascismo.